Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, nos ampare, nos fortaleça sempre. E é com muita alegria que nós estamos aqui gravando o vídeo que vai ser exibido após o Natal, né? E eu espero de coração que cada um de vocês tenha tido um Natal em Cristo, um Natal em família, e que essa data ela não seja apenas uma comemoração, né, de calendário, mas alegria realmente por receber o Cristo em nosso lar. Porque, na verdade, vocês observem que a atmosfera muda quando nós entramos no mês de dezembro, e ela muda a vibração para o bem, porque lá no nosso passado, o Cristo prometeu que estaria entre nós. Então, naquela época, nós aguardávamos a vinda do Messias, vamos dizer assim, né? E ele veio, trabalhou, cresceu entre nós e deixou seus exemplos de evangelho cristão, do verdadeiro ser cristão, de fazer o bem sempre, sem olhar a quem. Então, quando nós entramos nessa época do Natal, que nós temos essa lembrança aflorada em nós, no íntimo do nosso ser, não é? Então nós nos enchemos de alegria, renovamos as esperanças, não é? Então, isso é o verdadeiro sentido do Natal, onde nós nos transformamos o nosso espírito. Observa que ele se torna, nós nos sentimos mais leves, não é? O que é isso? É essa bondade, essa energia boa que nos envolve, né? Então, que nós tenhamos essa comunhão com Cristo nesse mês de dezembro, onde nós renovamos os nossos votos com o nosso irmão, renovamos os nossos compromissos espirituais. Não importa que aquele que esteja do nosso lado, dentro do nosso seio familiar, não o faça. O importante é que nós o façamos, porque cada um de nós responde por aquilo que faz. E cada um de nós, ele está num processo de evolução diferente uns dos outros, né? Então, quando nós renovamos os nossos votos com o nosso Mestre Jesus, nós renovamos as nossas esperanças e os nossos compromissos, nós assumimos o compromisso de levá-los adiante nos dias seguintes a essa passagem do Natal, não é? E que bênção que nós consigamos fazer isso, porque as atribulações da vida, elas estão aí. O planeta passando por atribulações aí terríveis, né? Então, que nós guardemos esses momentos de celebração espiritual, de comunhão espiritual com o mais alto, para que nós possamos passar as dificuldades que nós estamos vivenciando aí, que estão acontecendo a todo instante, não é? E que tenhamos forças para superar essas dificuldades, porque elas vão acontecer, querendo ou não. Nós temos aí a eminência de um novo vírus que está vindo aí, da Covid, a gente nem ainda se recuperou do baque do outro, estamos em trabalho de tratamento ainda. Então são as coisas, os acontecimentos, que eles estão aí, e tudo isso é para o nosso progresso moral e espiritual, para a nossa evolução, não é? Então, que nós tenhamos no coração essa união amorosa com o nosso Mestre Jesus, para que nos dê forças para levar adiante sem esmorecer no caminho, sem deixarmos cair na depressão, na tristeza, nas incertezas, né? Que nós carreguemos, sim, os nossos compromissos espirituais, mas não perdendo o bom ânimo, não é? Então, que cada um se sinta envolvido, amparado, né? E feliz, porque
nessa sensação de estarmos, vamos dizer assim, amorosamente mais equilibrados, mais dispostos a auxiliar, né, que nós nos deixemos contagiar sempre por isso, sem ter medo que nos falte alguma coisa lá na frente. Não. Então, vamos carregar, sim, essas esperanças no nosso coração e a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara nenhuma das suas criaturas. E assim, nessa energia boa, amorosa, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria, que nos acolhe, que nos ampara como mãe amorosa em todos os instantes da nossa vida. E que possamos, nessa sintonia com o nosso Criador, pedir a Ele que na sua infinita misericórdia envolva o nosso planeta Terra, que passa por momentos de turbulências tão grandes, desequilíbrios terríveis, e que coloque no coração dos nossos dirigentes o verdadeiro sentido da fraternidade. Quantos dependem das suas ações para a luta e o ganho do pão com o suor do rosto digno de cada dia, não é? Que eles tenham a ciência de que errar por desconhecimento é uma coisa, errar por orgulho e vaidade, nós estamos atentando contra as leis de Deus, e onde a cobrança será muito pesada. Assim, nós vamos voltando, nos dirigindo aos hospitais, levar a bênção da prece a todos aqueles ali nos seus leitos de dor, envolvendo os médicos, os enfermeiros, a todos aqueles que trabalham e se doam para o melhor bem-estar e a recuperação dos enfermos, olhando por todas as famílias que tiveram os seus entes queridos retornando ao plano espiritual após cumpridas as suas jornadas na Terra. Te pedimos, Mestre querido, por todos aqueles nossos irmãos enclausurados nas casas de detenção, que o momento sincero de arrependimento seja a porta aberta para esses irmãos retomarem o caminho que leva a Deus nosso Pai, não esquecendo daqueles velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os menores infratores nas fundações casa, e por todos aqueles nossos irmãos que estão nas ruas e no momento de crise tão grave, cada vez mais essa população aumenta. Envolve esses corações queridos no seu amor, Mestre Jesus, que eles possam sentir a esperança e a confiança de que nada neste mundo passa desapercebido aos olhos de Deus. Envolve, Mestre Jesus, a todos os lares da terra, aos nossos jovens, tantos que se enveredaram pelo caminho das drogas e do alcoolismo, que eles possam receber a sua assistência, Mestre Jesus, e que, no íntimo do seu coração, encontre forças para lutar contra essas drogas que só nos levam aos precipícios e os abismos da escuridão. Que o Mestre Jesus ampare e fortaleça a cada um que vibra conosco na tarde de hoje. Que possamos sentir nos nossos lares a presença amorosa dessa espiritualidade bendita, envolvendo, amparando e renovando as energias positivas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade,
aqui na terra, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Vibrações boas, né? Vibrações amorosas boas. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e nós estamos trabalhando o item 1 desse capítulo, fazer o bem sem ostentação, né? E hoje nós vamos estar trabalhando o item 7 e 8, e é importante nós falarmos dessa ostentação. No campo material, tudo aquilo que nós fizermos aos pequeninos do caminho, como diz o Evangelho do Cristo, é a Ele que nós o fazemos. E a ostentação é aquele orgulho que muitas vezes fere aquele que está recebendo. E como disse, né, não se fazer tocar as trombetas a cada gesto de carinho que nós fazemos, não é? Isso tem que ficar entre nós e Deus. Ele sabe por que nós estamos fazendo, e nós sabemos por que nós estamos fazendo, não é? E se Ele permite que os recursos que nós temos estejam à disposição daquele que não tem, é porque Ele confia em nós, que nós vamos estar distribuindo esses recursos, né, com o coração, e não pelo prazer de que os outros vejam, né? Isso é orgulho. E aí nós falamos do bem material, e nós podemos incluir aí também, né, o recurso intelectual. Quantos têm dificuldade aí de entendimento? Quantos são carentes de um curso, de uma orientação, até para poder procurar um emprego, não é? Sanar as suas dúvidas, compreender melhor. E nós, os médiuns, aí que mora o perigo também. Nós, os médiuns, porque nós precisamos compreender que a mediunidade é um dom dado por Deus. E se nós temos a condição de estarmos socorrendo, amparando corações em dificuldade, é pela sua misericórdia, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e não se envaidecer. Olha, como a minha mediunidade ela é benéfica. Não é assim. É a ferramenta que Deus nos deu para colocar à disposição dos sofredores. Porque, primeiramente, nós somos criaturas em débito nos nossos resgates, né? Então, para que se vangloriar e ostentar aquilo que não me pertence? Porque se nós, da mesma forma que Deus nos dá, Ele pode nos tirar, né? Então, quantos irmãos, por exemplo, que nessa crise que nós vivenciamos aí, que tinham suas casas, de alguma maneira estavam vivendo, e de repente foram obrigados a ir para a rua, percebe? E assim todos nós estamos sujeitos. E quantos de nós gostaria e quer, muitas vezes nas nossas dores, ter uma mão estendida para nós a nos socorrer, não é? Então é isso que nós precisamos ter em nós, essa consciência. Tudo que nós temos é por misericórdia divina. E tudo aquilo que nós podemos fazer de bem ao nosso próximo, não é? É aquilo que nós já aprendemos com os ensinamentos do Evangelho do Cristo. E é isso que Ele espera de nós, não é? Quando nós aprendemos a ler e escrever, nós não esquecemos mais. E se nós somos candidatos a seguidores do Cristo,
o fazer o bem sem ostentação, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Nós já sabemos que isso é o que Ele espera de cada um que entendeu o seu Evangelho. Então, nessa época que nós comemoramos o Natal, nada mais é do que a renovação desses votos que nós fizemos com Ele. E nos comprometemos, porque nós entendemos já lá atrás que é isso que todo ser cristão, todo espírito, na sua essência, um dia vai ter que chegar, né? E nós estamos a caminho. Então, para que ostentar, né? E nós já dissemos aqui em outro vídeo anterior que até para fazer a caridade, nós precisamos saber se o outro deseja receber a nossa caridade. Porque muitas vezes aquele coração orgulhoso não aceita a esmola, né? Esmola no bom sentido, no sentido da ajuda, né? Enfim, não é no sentido da dó, não. É no sentido de reconhecer no outro a sua necessidade e eu tenho os recursos para atender aquela necessidade naquele momento. E o futuro a Deus pertence, tanto para mim como para os outros, não é? Então é isso que nós precisamos ter em nós. Então, eu vou ler, vamos estar lendo aqui o item 7 e 8, que eles também são curtinhos, né? Então dá para a gente estar dando uma lida aqui e depois estarmos tentando desvendá-los juntos, né? Então vamos lá. Convidar os pobres e os estropiados. Item 7. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Aqui, não sei porquê, né, eu me lembrei de uma coisa que acontece muito nas famílias, né? A minha também não é diferente. É quando você liga para uma pessoa que você sente saudade, gostaria de conversar, né, de trocar uma ideia, né, saber como a pessoa tá, tudo, né, aquelas intuições que não chegam. Poxa, eu vou ligar para fulano, faz tempo. Ô, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tá, tudo bem. Opa, vem aqui, vem na minha casa, vamos tomar um cafezinho. Ah, não, eu não vou porque você ainda tá me devendo uma visita. Gente, é chato isso, né? Não, ninguém tá devendo nada. Eu vou visitar alguém quando eu sinto a vontade de estar perto daquela pessoa, né? De colocar a conversa em dia, né? Não, tá. Então significa que a minha ida na casa dele é mais importante do que os sentimentos dele para comigo, ou seja, a alegria também de estar na minha companhia, de conversarmos, colocar a conversa em dia. Então sabe, é meio complicado isso. Quando fizeres um banquete, e tem 8. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomamos ao pé da letra, são sublimes, quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento,
precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação da abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como diz, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los, disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Então é bem isso, né? Ou seja, aquilo que eu falei há pouco, de só visitar alguém se o outro retribuir as visitas que eu já fiz. Não, né? Então é bem isso, que nós façamos as nossas boas ações, né, as nossas vontades quando voltadas para o bem, sem ostentação, sem esperar reconhecimento, valorização, né? Não é assim, né? Nós precisamos fazer pelo prazer de estar servindo, né? Como disse o Cristo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim somos nós. É claro que o mestre sabe, nós não temos a condição de convidar ainda à nossa mesa os caídos do caminho, né? Mas isso se faz em diversas maneiras, né? Quando ele fala que eu estou dando a oportunidade para que eles participem da minha abundância, é tudo aquilo que eu tenho, que nós falamos há pouco, da minha ajuda intelectual, da minha ajuda espiritual, quando é permitido, não é? Então é isso, do pagar uma refeição para alguém que eu encontro no caminho, né? E se nós fazemos isso ao simples, né? É como ele coloca aqui, nós já sabemos que eles não terão condições de nos retribuir. E nós não devemos esperar nada de ninguém, as coisas se achegam até nós. As coisas se achegam até nós, né? Não preciso estar à procura de nada, não. As coisas vêm nas nossas mãos, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, quando necessário para nós, que vai, de alguma forma, auxiliar, contribuir com o nosso crescimento moral e espiritual. Vão se achegar, as coisas chegam, não é? E vamos praticar o bem pelo prazer de fazê-lo, né? Sem olhar a quem. Não cobrar, né? Poxa, faço tanto por aquele lá e ele continua naquela mesmice. Ué, eu me lembro de uma passagem aqui na família que há muito tempo os irmãos, meu pai inclusive, se preocupavam muito com o irmão deles, que na concepção deles era um descabeçado, sabe? Enfim, colocava tudo a perder, nunca tinha nada. E eles iam, em determinada ocasião, eles conversando, foram atrás dele num lugar que diz que ele estava ali perdido, desorientado, precisava voltar, e foram lá. E o trouxeram de volta.
Mas, a partir daí, queriam controlar os seus atos e as suas atitudes. Olha só, né? Tá, na minha concepção, eu posso entender que o outro está enveredando por caminhos difíceis. Mas e o outro, o aprendizado dele? Ele vai ter que reconhecer quando ele está em dificuldade, em erro, pelas suas atitudes. E aquela cobrança, até que um dia, esse que eles consideravam descabeçados do meu lado, um dia um deles chegou e falou, mas nós fomos te socorrer lá. Sabe o que ele falou? Eu não te pedi. Eu não te pedi. Então, talvez tenha dito isso no auge do seu orgulho, né? Porque também, se não tivesse aceitado ajuda, também não teria voltado atrás. E os outros também, foi importante isso, né? Aprender que a vida do outro pertence a ele. E aquilo que eu faço ao outro, só eu e Deus que o sabemos, não é? Então, fazer o bem sem ostentação é isso, é a simplicidade das coisas. Da mesma forma que nós precisamos nos fazer simples no lugar do outro, para não ferir também o seu orgulho, a sua dignidade, não é? Não adianta eu querer a ferro e fogo modificar uma coisa que ele não tem condições de entender diferente. Até porque, se entendesse, não estaria, às vezes, em tantas dificuldades, ou já teria tirado um aprendizado daquilo, percebe? Então vamos fazer pelo prazer de servir, de sermos úteis, né? Em quantas oportunidades da vida nós temos a condição de sermos úteis, de fazer o bem, né? De auxiliar, de proteger, de amparar, e não fazemos. Então que nós, nessa época do ano que é tão amorosa, né? Como a gente já relatou aqui no início da nossa gravação, que nós carreguemos isso no nosso coração, a simplicidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos conceitos, nos nossos julgamentos, na nossa maneira de pensar, percebe? Na nossa maneira de agir dentro dos nossos lares. Então que nós sejamos, cada vez mais envolvidos por essa presença amorosa do Cristo, né? E fazer valer em nós o verdadeiro sentido da sua vinda na Terra. Talvez não compreendemos lá atrás toda a magnitude, né, do amor dele para conosco, dos seus atos, né, dos seus gestos, como hoje também temos tanta dificuldade para compreender isso, né, a benevolência, mas que nós nos reportemos ao íntimo do nosso coração e façamos a pergunta, o que Jesus faria? Não é? Então, era essa mensagem que nós tínhamos para hoje, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos no lar de vocês, né? E como eu disse, né, no início, uma alegria muito grande nos contagia nessa época natalina, né, onde nós relembramos os votos que o Cristo fez para conosco, que estaria entre nós. E é por isso que a atmosfera muda, harmoniosa, né? E isso toca todos os corações, não tenham dúvidas. Toca todos os corações. Porque o compromisso, ele não foi só comigo, com você, não. É com a humanidade, né? O compromisso são com todos aqueles também desencarnados que fazem parte aqui do orbe terrestre, né? Enfim, então, que as bênçãos do Natal, ela se prorroguem nos nossos corações e creio que esse ano não nos veremos pelo menos em vídeo, podemos nos encontrar por aí, né, na seca, enfim, mas estaremos aí com a misericórdia divina e as bênçãos de Deus no ano que vem, 2022, não é? E com muita alegria no coração do dom da vida, de estarmos aqui e de alguma maneira tentando ser úteis, né? E os maiores beneficiados somos nós mesmos,
né? O maior beneficiado nessa história toda não é só aquele que recebe, somos nós, né? Então, um grande abraço a todos, que o Mestre Jesus os ampare, os fortaleça sempre, e como fica, a gente sempre coloca, né? Um até breve, né? Em breve estaremos juntos de novo. Muita paz a todos.